Eu vou te mostrar agora como você pode receber sabedoria. Olá, eu sou Mário Franco, sou analista comportamental, cristão há mais de 20 anos e quero compartilhar com você um pouco da minha experiência com Deus. Olha só, Provérbios 22, hoje é 22 de janeiro de 2024, fala muito profundamente a respeito de alguns assuntos. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro, depois eu vou escolher aqui alguns 3 ou 4 versículos aí para fazer uma reflexão, uma aplicação prática, tá certo? Aqui não tem teoria. Provérbios também não é um livro de teoria, ele é um livro prático, tá bom? Então vamos lá para a leitura? Colocar a minha colinha aqui, né? Então, abri aqui no site bible.com, não tem nenhum vínculo com esse site, mas eu gosto de indicar aquilo que é muito bom, né? E esse site tem me ajudado muito, né, para fazer leitura bíblica. Então, Provérbios 22 diz assim: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará desse caminho, né? Dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece às custas dos pobres, à custa dos pobres, ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. Assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Aleluia, glória a Deus. Então, olha só, esse livro de provérbios, que já é muito rico, nos traz aqui algumas orientações práticas. Como eu te falei, Provérbios não é um livro de teoria, não é um livro para te ensinar teoria, para você aumentar necessariamente só o seu conhecimento cognitivo, mas é para te despertar a sua consciência para a sabedoria. E alguns versículos que me chamam a atenção aqui, primeiro é o versículo 3, que ele fala o seguinte, ó:
A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então, a sensatez ela é acompanhada de atitudes coerentes com a sensatez. E muitas vezes a pessoa acha que alguém que é protegido por Deus, alguém que recebe orientação de Deus, ele sai por aí loucamente e faz o que dá na telha e vai dar tudo certo. Não é assim. A vontade de Deus está intimamente ligada a princípios que Deus escolheu, que Deus já aprovou. Não é que assim, eu acho que deve ser feito assim, não. Como Deus acha que tem que ser feito. Então, diante de um perigo, você se esconde. Você não pula para cima, você não fala, eu sou de Deus, eu vou passar no meio desse tiroteio aqui e nada vai me abalar. Pode acontecer? Pode. Mas não é essa a orientação geral. Eu lembro de uma história, né, de um motorista lá no Ceará, e eu só ouvi a história dele, não o conheci, ouvi da boca do pastor dele, né, que eu admirava muito, inclusive, e pelo que me lembro, o nome dele era Rafael, né, e aí ele fazia as viagens ali, né, e nessa localidade, não estou dizendo que no Nordeste é assim, viu? Tem gente que já se dói, né, tá falando que o Nordeste, não, nesse lugar, o motorista ele parava ali vários ônibus e as pessoas iam escolhendo os ônibus, o motorista ia ali, abordavam os clientes, já coloca a mala no bagageiro, vai entrando e tal. Na época era desse jeito, tá? Novamente, não estou dizendo que o Nordeste inteiro é assim, não. Estou dizendo que a história que me contaram era desse jeito. E aí, o Rafael ele tinha o hábito, né, de ler a Bíblia antes de viajar. E aí ele ficava lendo a Bíblia ali. E com o Rafael não acontecia acidente, com o Rafael não acontecia assalto. Com o Rafael a coisa ia bem, o ônibus não quebrava. Então as pessoas começaram a andar com ele e ligaram, né, a questão da Bíblia com a segurança que ele tinha durante a viagem. E o pastor até falava, né, olha, o patrão dele às vezes até brigava, né, olha, Rafael, você tem que ir lá para poder convencer os clientes a entrarem no ônibus e tal. Ele falava, para quê? Não, para lotar o ônibus. Ele, patrão, pode olhar para trás, o ônibus está lotado, né? Então, acabava que assim, o favor de Deus na vida dele era notório. E aí aconteceu que certa vez, ou seja, os próprios passageiros iam lá, abriam o bagageiro, colocavam as malas, subiam no ônibus e estava prontinho para ele viajar, né? Ou seja, o favor de Deus fez até com que ele trabalhasse menos, né? Que é um dos fatores do favor de Deus, né? Tem gente que pergunta assim, como é que você consegue devolver o dízimo? Porque eu tenho o favor de Deus. Como é que você consegue trabalhar menos? Porque eu tenho o favor de Deus. Como é que você consegue, enfim, quando a gente é abençoado e a gente tem o favor de Deus, sempre as coisas vão ser mais simples, né? Quando você segue esses princípios. Por isso, eu faço tanta questão de ensiná-los aqui, né? Porque é algo que eu levei anos para aprender. E aí conta-se que certa vez o Rafael estava ali viajando, né? O ônibus cheio de passageiro, e a polícia parou ele e falou assim, olha, não siga em frente porque teve um assalto lá e a polícia está lá e está tendo uma confusão ali e a gente não sabe se vai rolar tiro ou não, então alguns quilômetros à frente aí está tendo essa situação. Então o Rafael parou e esperou até que a polícia viesse dar a notícia de que poderia seguir viagem. E um dos passageiros questionou. Foi lá com ele, Rafael, você não confia em Deus? É só seguir em frente e pronto, e vai dar tudo certo. Você não confia em Deus? Ele falou, confio tanto que acredito que Deus mandou esse policial, que é alguém revestido de autoridade, que está diante da situação, me avisar para eu não ir. Para mim, isso é a favor de Deus. Então, o jeito que você entende as coisas faz muita diferença. Porque ele soube do perigo e ele procurou refúgio. Então, um lugar refugiado ali seria justamente ficar perto de um posto policial. Certo? Então, o versículo 3 aí fala sobre isso. E já no versículo 4, ele fala um negócio que mexe com a crença da gente, né? Porque ele fala assim, quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, é lógico que para a gente que caminha muito tempo com Cristo, a gente entende que humildade, a gente entende o processo, né, de como acontecem as coisas. E que humildade, ela é um fruto da sua caminhada com Deus, certo? Então, uma pessoa, tem gente que nasce naturalmente humilde, tem gente que não nasce.
Mas o caminhar com Deus faz com que a pessoa decida-se, né? Para caminhar com Deus, a pessoa precisa ser humilde, né? Tem gente que é muito forte, não é humilde, enfim, acaba vendo uma vida cristã muito frustrada, né? Só que ele não fala quem teme o Senhor é rico, mas quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, aqui ele está dando uma característica de uma pessoa que pratica o cristianismo, entende? Porque temer o Senhor tem a ver com fé. Fé é algo entre você e Deus. Mas quando essa fé se torna uma obra, um fruto, quando ela dá fruto, ela se torna entre você, Deus e as pessoas, o mundo natural. Então a sua fé ela tem que frutificar, a sua fé ela tem que gerar algo material, a sua fé ela tem que gerar um fruto, ela tem que produzir algo. Então, quando ela produz humildade, ela também produz riqueza, prestígio e vida longa. Então, a pessoa assim, nossa, eu quero ser amplamente satisfeito. Como é que eu faço? Eu preciso temer o Senhor, que é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 1,7, e eu preciso ser humilde. E nós aprendemos, às vezes a gente brinca sobre humildade, mas assim, nós aprendemos que humilde é uma pessoa que tem a tendência, o jeito, o costume de se diminuir. Humildade não é isso. Na prática, se você, ainda que seja humilde, você pode ser criticado de não ser. Por quê? Porque humildade na cabeça das pessoas é alguém que se acaba, né? A gente fala acaba aqui, né? A pessoa que se diminui, a pessoa que sempre fala de si mesma como alguém muito menor do que os outros, inválido, e parece que aquilo é humildade. Não é, certo? Pode ser que a pessoa que faça isso esteja fazendo por um ato de humildade, mas isso não resume a humildade. Então, o que é humildade, mãe? Já que você está falando que não é se acabar, né, se diminuir, se denegrir. Humildade é você reconhecer aquilo que você é. Então, veja só, Jesus, a Bíblia fala que ele veio, ele é rei, ele é Deus, ele é o construtor de todo o universo, ele é o alfa e o ômega, e ele veio na forma humana como servo. Mas ainda assim, vindo como servo, quando alguém chegava e o adorava, ele aceitava a adoração, porque ele é Jesus. Então, se ele fosse humilde, segundo essa filosofia de se denegrir, de se diminuir, ele não aceitaria. Falar, não, que é isso, tudo bem, eu sou Deus, mas não preciso ficar me adorando. Entende? Então, humildade é você reconhecer quem você é. Você fala, não, mas você está falando aí de Jesus, e a gente, como é que faz? Então, assim, eu já vi muitas vezes, né, nesse contexto de igreja, né, a pessoa tá lá, ela toca violão, falta fazer o violão falar, né? Tá, e pega ali, parece que ele é um só com o violão, né? Ou seja, a gente sabe que essa pessoa treinou por muito e muito tempo para conseguir fazer aquilo. Foram muitas e muitas horas ali diante do violão para tirar um som praticamente perfeito, né? Afinado e tal. E aí chega alguém e fala, nossa, você toca demais. Aí fala, não, o que é isso? Isso não é humildade. Entendeu? Se você sabe fazer algo, alguém diz parabéns por você fazer algo, você diz obrigado. Isso é humildade. Você está reconhecendo, você está recebendo o elogio de algo que você sabe fazer. Você está reconhecendo quem você é. De repente você conseguiu um cargo novo lá no serviço, alguém fala, nossa, você é o gerente agora, você é o diretor, você é o vendedor do mês, você fala, não, não sei o quê. Não, fala obrigado. Você conquistou aquilo, entende? O que é ruim não é você reconhecer quem você é quando você quer ser quem você não é. Então eu chego num evento onde eu não sou o homenageado, onde eu não faço parte das pessoas mais importantes. E a Bíblia diz, sente mais atrás, nunca sente na frente. Porque pode ser que chegue alguém mais importante que você e te peçam para sentar lá atrás. Entende? Então, o humilde é aquele que sempre senta atrás. Não, se você está sendo homenageado, enfim. Acho que você entendeu a ideia, né? Mas a questão é, humildade é você reconhecer quem você é. Se você aceite. Tem gente que quando recebe elogio, quando eu falo tem gente, eu estou falando assim, analise a sua vida, né? Não estou aqui para você sair analisando, Mário, eu conheço uma pessoa que é assim, não. Olhe se você é assim, né? Então,
há quem recebe um elogio e ele fala obrigado, você também. Então, esse você também, muitas vezes é um sinal, né, de que eu não sei receber elogio. Porque quando eu recebo um elogio, eu digo obrigado. Aí não, mas vão pensar que eu... As pessoas sempre vão pensar o que elas querem. Você não é responsável pelo pensamento dos outros. Certo? Então, aí vem o versículo 17. Ó. 17 me chama também bastante atenção. Até porque aqui Salomão começa os provérbios dos sábios. Né? São 30 provérbios, então eles não estão no mesmo capítulo. Eles estão mais um ou dois capítulos para frente para terminar os 30 provérbios. Então são frases bem montadas de provérbios, né? Bem pontuais. Né? E ele diz assim, preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. Então, o ensinamento ele não é para ser simplesmente absorvido, mas ele é para ser estudado. Qual é a diferença de estudar e absorver? Qual é a diferença de ler e estudar? Então, quando a gente fala assim, leia a Bíblia. Ler a Bíblia não é o suficiente, é o começo. Mas é estudar a Bíblia. Porque ler é eu simplesmente começar um texto e terminar ele. Quantas vezes a gente termina uma página e nem lembra do que leu, né? Porque agora, quando você estuda, estudar tem a ver com papel e caneta na mão. Ah, não, mas eu estudo pelo celular. Não. Estudar é papel e caneta na mão. Quer estudar? Papel e caneta na mão. É quando você pensa... Por que muita gente diz que não entende a Bíblia? Primeira coisa, porque acha que tudo aconteceu na mesma velocidade que ela está lendo. Parece que foi uma coisa assim de um dia para o outro. E tem história que de um versículo para o outro tem anos, décadas de diferença. E aí, às vezes, a gente acha, não, eu estou lendo aqui e não entendi. Por quê? Porque você não parou para ver que existem frases ali, enfim, que fazem toda a diferença, que mostram essa diferença de tempo, né? Então, estude esses ensinamentos, né? E o versículo 24, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. E ele continua no 25, né? Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Tem algumas traduções que falam de forma diferente aqui esse versículo 24, mas ele é uma orientação muito simples, muito simples. Você conhece aquela pessoa que é grossa? O que é uma pessoa grossa? É a pessoa que trata os outros sem empatia, sem levar em conta a ideia do outro, sem escutar, né? Uma pessoa que está sempre na defensiva, né? Parece que o mundo está contra ela. Isso é uma pessoa grosseira. É uma pessoa que trata os outros com rispidez. É uma pessoa que sempre responde mal. É uma pessoa que sempre quer que a sua opinião valha mais do que tudo. Então, isso é uma pessoa grosseira. Isso é uma atitude de defesa, né? Mas tem a pessoa violenta, que é aquela pessoa que ataca o outro. E atacar não é só no sentido físico, mas também no sentido físico, né? Então é aquela pessoa que está sempre xingando, falando mal, querendo estar certo, vai lá caçar confusão. Então a Bíblia fala de forma muito clara: não faça amizade com pessoas. E quando fala pessoas grosseiras, pessoas violentas, ele quer dizer o seguinte: pode ser crente ou não crente. Porque tem crente que ainda não foi trabalhado. E ele é grosseiro e ele é violento. Tem gente que converteu há muitos anos, mas ele é grosseiro. Uma pessoa que não sabe conversar com os outros, não sabe dialogar, não sabe expor uma ideia de uma forma educada, ele não sabe ouvir, ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar sem estar na defensiva. Então, afaste-se, não faça amizade com essa pessoa, entende? E o versículo 29, que aí finaliza aqui o capítulo 22, versículo 29 diz assim: você conhece, é uma pergunta, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Você conhece? Você olha, claro que ele está falando aqui, entenda, Provérbios ele não está te ensinando a ler pessoas, ele está te ensinando como você pode crescer em sabedoria. E nesse crescimento de sabedoria você vai aprender a ler as pessoas para aquilo que tem a ver com você. Entende? Não é te ensinando a julgar melhor por julgar. É julgar melhor para saber quem chega perto e quem não chega. Quem você deve ter perto e quem você não deve ter perto.
Então ele faz uma pergunta: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? E aí você vai dizer sim, saiba que ele é melhor do que a maioria. E merece estar na companhia de reis. Ele não está falando que ele vai trabalhar para reis, mas está na companhia, o que envolve também trabalhar. E rei, ele não tem dificuldade financeira, certo? O rei, ele tem a fortuna dele é todo o reino. Então, quanto maior o reino, quanto mais, enfim, imagina se essa pessoa que faz bem o seu trabalho faz parte do povo daquele reino. E ele tem amizade do rei, ele tem amizade de reis. Enfim, aqui ele está querendo dizer o seguinte: alguém que faz bem o seu trabalho, ele merece estar na companhia dos melhores, porque o rei dentro de um reino é hierarquicamente a maior pessoa que tem. Não existe alguém maior do que um rei dentro daquele reino, entende? E ele fala assim, não é na companhia do rei, mas na companhia de reis. O que significa companhia de reis? O mundo ele é dividido em reinos, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E reis, ele é um rei é uma pessoa que entendeu que existem esses governos e ele governa esse reino dele, seja na vida particular, profissional, emocional, espiritual, ele governa. Então, essa pessoa ela é sábia, porque ela constrói um reino para si. E eu arrisco te dizer, o primeiro reino que você governa é a sua vida. Ele tem 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Então, a pessoa que faz bem o seu trabalho, ele vive junto, na companhia de pessoas que entendem e que vivem a sua vida plenamente. Essa é a aplicação desse texto para os dias de hoje. Pessoas que entendem que precisam construir o reino de Deus na terra, e esse reino de Deus tem uma porção que é entregue para ele. E ele começa a trabalhar em cima dessa porção. E essa porção é o que ele governa. Né? Então, essa pessoa vai sempre trabalhar para pessoas de alto escalão, pessoas de alto gabarito, né? Está na companhia deles. As companhias com quem você anda determinam muito sobre o que você faz, como você faz, de que jeito você aprende, qual é o jeito que você ouve uma informação pela primeira vez. Então, se você anda do lado de pessoas críticas, e aí você ouve uma nova informação, surgiu algo novo no mercado, né? Como aí, por exemplo, tão criticado coach, né? Que é a profissão, as pessoas que levam a sério, né? Já ajudaram milhões de pessoas. Mas aí você anda no meio de pessoas gaiatas que não saíram da quinta série. Você só ouve crítica. Você só ouve zombaria, né? E aí você perdeu uma oportunidade de saber sobre algo bom. Porque você ouviu a primeira vez de alguém que não sabe do que se trata e acaba querendo brincar com aquilo e acaba atrapalhando seu desenvolvimento, a sua trajetória. Então, e assim acontece com muita gente. Você não sabe o que é, sei lá, um assunto novo aí. E aí você anda perto de pessoas que falam mal das coisas todas. Ele só sabe criticar, ele só sabe resmungar. Você ouve a primeira vez em um tom jocoso, de crítica, de zombaria. E aí você acha que aquilo é errado, aquilo não dá futuro, aquilo... Olha só, você perdeu uma oportunidade. Se você andasse perto de pessoas sérias que sabem o que significa, não estou falando desse assunto específico, mas de qualquer outra coisa, a pessoa, no mínimo, ela vai falar assim, puxa, não sei o que quer dizer, mas vou atrás da resposta, perto de gente especializada. Entendeu? Então esse é Provérbios 22, que Deus abençoe e até uma próxima.